Bom, gente, então continuando aqui o relato da vida de Moisés, o que a gente tem na sequência, né, depois, enfim, que ele cresce, tem essas considerações iniciais dele criança ainda, criado por uma mulher estrangeira, e qual é o valor disso, tá? Esse tema depois vai ser retomado ainda, porque ele se casa também com uma estrangeira. E basicamente São Gregório vai tratar do tema nas linhas que eu já pontuei aqui. O episódio seguinte eu fui recortando, tá? Obviamente a gente não tem tempo de tratar de todos os temas trazidos, tá? O simbolismo é riquíssimo, enfim, o livro do São Gregório não é um livro tão pequeno, então obviamente isso que eu estou falando não dispensa a leitura, mas acho que ajuda a ter uma visão geral, tá? Do simbolismo. Então, o ponto seguinte que aparece é a sarça ardente. Na verdade, na história de Moisés, a gente vai ter dois momentos de contato, tá? De Moisés com Deus, ou na verdade mais de dois, mas eu vou agora falar desses dois em especial. A primeira manifestação de Deus a Moisés se dá na sarça ardente, tá? Que é um arbusto, né? Uma vegetação que arde em chamas, mas uma chama que não consome, né? Então, enfim, a gente tem o simbolismo do fogo aqui, mas o simbolismo desse fogo superior, né? Obviamente, o fogo do espírito, né? Aquele fogo que não é o fogo terreno, não é o fogo da destruição, mas é o fogo do amor, a gente pode colocar, né? O fogo da presença de Deus como uma luz de mil sóis, né? Como talvez os budistas diriam, tá? E nesse primeiro momento, né, diferente do segundo, o segundo momento importante é quando Moisés sobe o Monte Sinai, né, ele se eleva em direção a Deus, né, é lá em cima do monte que tem a comunicação. E essa subida no monte tem esse sentido de elevação espiritual. Agora, na sarça ardente, é como se fosse uma prefiguração ainda anterior à jornada espiritual, a gente pode dizer, tá? Então, é uma prefiguração ainda... Bom, precisei fazer uma pausa aqui, retomando de onde eu parei. A sarça ardente, então, ela é uma comunicação divina, em oposição, né, eu dizia, ao contato no Monte Sinai, é uma comunicação que se dá no nível terreno, né, uma comunicação que não envolve um elevar espiritual de Moisés pela montanha, essa ascensão da montanha, que é um simbolismo muito claro, a gente já falou isso, né, quando eu falei do simbolismo do ar e tal. Então essa ascensão, essa subida da montanha, que é um simbolismo da própria jornada da oração contemplativa, a gente pode dizer. A sarça ardente não, a sarça ardente é como se fosse uma prefiguração. Eu poderia talvez aqui fazer uma comparação, talvez meio grosseira, não sei se é exata, mas com a iluminação espiritual súbita de São Paulo, por exemplo, que teve essa iluminação espiritual sem procurar, né? Ele estava andando a cavalo, caiu, né? Teve um acidente, e aquele acidente foi um momento de iluminação espiritual. Isso acontece na vida das pessoas, e a gente pode encarar que a sarça ardente como isso. Então não é uma luz que vem de cima dos astros, mas é uma luz que se apresenta na própria existência terrena. São Gregório de Nissa faz uma comparação entre isso e a Virgem, tá? E a Virgem Maria, porque é uma presença espiritual que se manifesta no seio da terra, né? No seio da existência. Um outro ponto importante quando Moisés entra na sarça ardente, ele tem que descalçar os sapatos. Os sapatos aqui são tomados por São Gregório como uma extensão daqueles invólucros de pele com os quais Adão se cobre, né? Com os quais Adão cobre o corpo após a queda. Então são as roupas materiais, são aquela identidade nossa. A identidade em si não é um mal, tá? Mas a identidade puramente humana, puramente terrena, puramente desvinculada da nossa identidade real, a gente poderia dizer, do nosso logos pessoal, como São Máximo Confessor diria. Essa identidade construída aqui, ela é vista muitas vezes como uma identidade artificial, né? Uma identidade comparável à roupa de pele de animais mortos, né? Essa imagem da Bíblia. Então a gente veste isso para cobrir nossa nudez. E ao fazê-lo, a gente obviamente também não tem muita noção
da nossa identidade verdadeira. Por isso que a gente se apresenta sob essa outra identidade, que é uma identidade puramente construída, e é isso que para São Gregório os sapatos simbolizam. Por isso que para entrar nessa comunhão com Deus, né, na sarça ardente, é necessário que ele descalce os sapatos, que ele tire os sapatos. Isso é muito comum, né, nas religiões em geral, né, no cristianismo isso nem é tão presente assim, mas nas religiões orientais, por exemplo, quando a pessoa entra no templo, né, existe uma divisão muito enfática, né, entre o espaço sagrado e o espaço profano, ou seja, o espaço fora, né, profano, o espaço fora do templo e o espaço dentro do templo. E essa divisão é marcada pelo sapato, né, pelas vestes, especialmente pelos sapatos. Algumas também, isso é mais presente, né, na Igreja Católica, existe o véu, né, que é uma veste pura. Por exemplo, né, existem no cristianismo mais tradicional essa exigência do véu ou de vestes apropriadas, que estão também vestes diferentes das vestes habituais, são vestes específicas para aquele fim, mas eu dizia, nas religiões orientais existe a necessidade de tirar o sapato, né, e é muito parecido com isso. Então você tira a sua identidade meramente do plano humano, né, do plano cotidiano, para entrar no templo, e aí sim é possível essa comunhão com Deus. Tá? Sobre o mesmo tema, né, pensando em judaísmo, no cristianismo isso não existe, mas no judaísmo existe, por exemplo, a circuncisão, que é exatamente a mesma coisa, né? Quero que vocês percebam essa analogia simbólica aqui. De um lado a gente tem as vestes de pele, né, as roupas de pele de animais mortos, a gente tem o sapato, e a gente tem a circuncisão, ou seja, uma pele insensível, né, que o homem tem e que no judaísmo é cortada já na infância. E mais uma vez, isso significa o corte dessa pele morta para que essa pele não encubra a identidade verdadeira, né, que a identidade verdadeira possa vir à tona. Quero que vocês percebam como esses simbolismos, como existe uma analogia, né, se a gente perceber o que é o sapato, né, é uma camada dura, insensível, né, que protege a gente, mas que ao mesmo tempo camufla a nossa verdadeira identidade. O que é a nossa roupa? Roupa de animais, roupa de couro, é a mesma coisa. O que é a circuncisão? O que é o prepúcio, né, aquela pele? O sentido é muito parecido, tá? Depois disso a gente tem um outro momento, que é a transformação do bastão em serpente, tá? Destaquei aqui também, estou destacando os pontos da jornada de Moisés que me parecem mais importantes do ponto de vista simbólico, tá? E São Gregório cita aqui o Evangelho de São João, tá? Ele faz várias aproximações ao longo do texto entre o texto de Moisés, né? Entre o relato da história de Moisés, do Antigo Testamento, e o Novo Testamento, os Evangelhos, tá? Porque ele vê na história de Moisés inúmeros temas que depois seriam esclarecidos, tá? Levados à perfeição com Cristo. E ele cita São João, capítulo 3, versículo 14, lá a gente lê: como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que se levante o Filho do Homem, tá? O que isso significa aqui? A gente sabe que Cristo, né, e São Gregório nesse ponto específico ele faz isso, né, ele vai interpretar a passagem de Moisés à luz do Novo Testamento, tá? Ele faz uma interpretação retroativa, né, a gente poderia dizer, à luz de algo que aconteceria futuramente. Cristo se faz pecado para nos libertar do pecado, tá? Acho que essa é a visão cristã absolutamente tradicional. Então Cristo se faz serpente, a gente poderia dizer, e ele é elevado de alguma forma na crucificação. Ele é elevado, né? Da mesma forma como Moisés eleva a serpente, Cristo também é elevado como essa serpente que é elevada por Moisés e seu bastão. Existe uma dualidade no bastão de Moisés, que ora ele é bastão, ora ele é serpente. E Cristo, a mesma coisa, a gente tem essa dualidade porque Cristo é equiparado à serpente e ao mesmo tempo ele é elevado por uma cruz, né, que é rígida. A gente tem uma série de coisas aqui, tá, a serem comentadas. Primeiro, essa dualidade, né, entre o bastão e a serpente, entre a fixidez e a maleabilidade, entre, como a gente disse anteriormente, falando do livro do Mathieu Pajot, entre o espaço e o tempo, né, como esses dois pontos devem se harmonizar de alguma forma e como eles se harmonizam aqui.
E como existe um sentido superior nisso tudo, né? Como Cristo não é simplesmente visto, e acho que aqui é a sutileza disso, né? Cristo e a vida religiosa em seu todo, o cristianismo em seu todo, não é visto simplesmente como um combate em relação à serpente, tá? É claro que é isso, mas não simplesmente como se fosse... o simbolismo que a gente vê nesse trecho não é de um bastão que mata uma serpente, né? Como se a serpente fosse absolutamente má e o bastão da rigidez fosse absolutamente bom. Existe uma coisa profunda aqui, né? Existe uma coisa profunda quando Cristo é elevado e se compara a uma serpente, quando Cristo se faz pecado para libertar os pecados do mundo, e quando Cristo defende a mulher adúltera, e quando Cristo fala que é necessário que sejamos, eu vou falar um pouquinho disso um pouco mais para frente também, mas fala que é necessário que sejamos simples como pombas e astutos como a serpente de novo. Olha só que curioso. Então a serpente não é algo completamente ruim, afinal de contas, né? Porque se fosse, Cristo mesmo não falaria que devemos ser astutos, espertos como a serpente. Se a serpente fosse completamente má, isso não faria sentido. Os simbolismos têm esses dois lados. Existe um aspecto da serpente, a gente poderia dizer, a serpente redimida, ela traz as coisas boas dessa renovação constante que, como eu disse antes, faz parte do plano da eternidade. Assim como a estabilidade absoluta faz parte da eternidade, a renovação constante absoluta também faz parte da eternidade. E de alguma forma a serpente simboliza, no sentido bom, essa renovação. Tá? A serpente é, como eu disse, né, um animal que é dançante, é um animal que perde sua pele diversas vezes e renova sua pele depois, o que também nos faz lembrar o simbolismo da própria circuncisão e do próprio tirar o sapato, né? A gente tira as nossas peles mortas para que uma outra realidade venha à tona, e a serpente faz isso o tempo todo quando ela se despe da sua pele velha para que a nova pele venha à tona. Então existe um lado muito positivo nisso, e Moisés, quando ergue, ele está fazendo basicamente isso, ele está trazendo a serpente do pecado, elevando essa serpente do pecado a um nível em que aquilo que a serpente simboliza, que é todo esse fluxo, já pode coroar a existência, e não simplesmente ser algo que vai contra a ordem da existência. Pelo contrário, passa a ser algo que compõe a ordem da existência. É exatamente o que Cristo faz, quando ele se faz pecado e nos redime. Ele redime a humanidade inteira. Ele não redime uma humanidade artificial. Ele redime uma humanidade do jeito que ela é, né? Claro que não mais pecaminosa, mas com toda a sua espontaneidade, com todos os seus traços peculiares, com toda a diversidade, com toda a riqueza que a humanidade traz, com toda a criatividade, com tudo isso, com todas essas coisas que tem muito mais a ver com o tempo, né? Pensando no Pajot, tem muito mais a ver com a renovação, etc., do que com o espaço. Depois, já falei, então vou passar rapidamente aqui em relação ao ponto seguinte. Moisés tem uma esposa que também é estrangeira, tá? Então não só a mãe dele de criação, né? Enfim, então a gente tem a mãe original, que São Gregório vê como o ensinamento puro da tradição, né? E amamenta Moisés, esse leite é essencial, mas depois ele é criado por uma mãe estrangeira, e Moisés faz São Gregório de Nissa faz aquelas considerações ainda um pouco mais breves nesse primeiro momento sobre o valor do ensino estrangeiro e tal. Agora, nesse segundo momento, quando ele fala sobre a esposa de Moisés ser estrangeira, ele passa mais páginas, tá? Agora não é mais um parágrafo só, ou poucas linhas. Agora realmente são algumas páginas falando sobre o valor da sabedoria pagã. E eu até citei aqui, transcrevi um trechinho do livro, ele fala assim: a sabedoria pagã pode ser esposa, amiga e companheira para uma vida elevada. E o São Gregório de Nissa, ele tinha, né? Ele realmente tinha conhecimento dos autores, principalmente da tradição clássica grega, ele conhecia Platão, etc. Ele dá esse exemplo, né, de Platão, como Platão falava coisas belas, etc. Ele em si mesmo não chegava às alturas da revelação, tá? Porque isso é impossível na visão de São Gregório de Nissa, mas ao mesmo tempo também era impossível para ele desprezar o valor dessa sabedoria. Isso sempre foi, né? Esse sempre foi um marco da tradição cristã, né? Como depois lá São Tomás de Aquino iria
redescobrir em alguma medida, a gente pode dizer Aristóteles e trazer Aristóteles para o cristianismo, como que cristianizar Aristóteles, fala-se que Santo Agostinho fez a mesma coisa com Platão, São Gregório de Nissa acaba fazendo algo parecido aqui e acaba dizendo sobre como isso é o espírito do cristianismo, né, a gente poderia dizer. E como isso vai contra, né, uma tendência cristã, que aparece principalmente em meios conservadores, de desprezar conhecimentos mundanos, né, tentar desprezar, enfim, a própria ciência, né, como se a ciência fosse algo a ser não incorporado e compreendido dentro do espírito cristão, mas como se tudo fosse uma grande bobagem, não tivesse valor, e, enfim, às vezes isso é feito com a literatura, né, com os romances, como se romances não pudessem ter valor dentro do cristianismo, etc. Isso não faz muito sentido, né? Pelo menos nessa interpretação simbólica aqui, se a gente pensar que Moisés casou com uma estrangeira. Depois disso aparece Arão, tá? Arão é outro tema importante, que ele é uma figura ambígua, tá? Acho que eu vou falar disso, talvez eu fale disso em mais um ponto só antes do próximo bloco. Arão aparece como uma figura ambígua, tá? Arão ajuda Moisés, ele é auxílio, ele ajuda no caminho da libertação, mas ao mesmo tempo, num outro momento, vai ser Arão que vai conduzir aquele povo à idolatria. Então existe uma dualidade, né? Existe uma dualidade dessa figura que São Gregório de Nissa compara a um anjo, tá? Essa interpretação que ele dá. Ele fala, olha, Arão não é exatamente uma figura humana, mas ela é uma figura angelical, e é como se ele sintetizasse o duplo aspecto do anjo, tá? Porque o anjo, ele é, né, os anjos em geral, eles podem ser bons, eles podem nos levar, né, nos auxiliar no caminho à libertação, e os anjos também podem ser maus, podem fazer o contrário, né, podem nos levar mais e mais ao caminho da perdição. É a diferença entre os anjos que não caíram e os anjos que caíram, né, os anjos caídos e os anjos que seguem no reino celestial. E é curioso, né, que São Gregório de Nissa fala, de fato, né, ele resgata uma ideia cristã que é muito tradicional, tá, que segundo a qual Deus teria designado realmente um anjo bom e um anjo mau para nos acompanhar, e como esses dois anjos coexistem, como eles estão em batalhas e dentro de nós, e como a gente pode alimentar mais um ou outro, ou dar mais ouvidos para um e para outro, como isso faz parte da jornada de discernimento, tá? Mais um ponto, tá? Vou seguir aqui, acho que o bloco não vai ficar muito longo, não. O anúncio de libertação. Outro ponto importante, porque isso ecoa a própria jornada do herói que a gente viu lá nas primeiras aulas, quando eu falei do Joseph Campbell, né? Como o Joseph Campbell fala do chamado à aventura, e como o que acontece muitas vezes é a recusa à aventura, né? Porque a gente não quer... O que São Gregório vai dizer é, o povo chamado aventura, que é o povo hebreu escravizado, ele gosta da escravidão. A gente gosta da escravidão, a gente gosta do nosso mundo habitual, mesmo reconhecendo que tem problemas, né? Porque, enfim, se a gente não reconhecesse os problemas, a gente nem pensaria em libertação. Mas a partir do momento que há um chamado para a libertação, significa que já há uma tomada de consciência de que aquele mundo é problemático, ele é talvez ilusório em grande medida, e existe uma realidade superior que pode ser conquistada. Agora o povo ele está numa realidade, né, com a qual ele é absolutamente acostumado e que traz prazeres, ainda que entremeados de dores, e a Terra Prometida é ainda uma coisa absolutamente distante, é uma coisa que existe a princípio só na imaginação, né? Eles podem ter esperança, mas a esperança tende a ser muito frágil ainda. Então, vale a pena a jornada, né? Será que as coisas que vão ser atingidas justificam o abrir mão dessa realidade que a gente tem? Porque se eles saírem do Egito, eles vão para onde? Vão para outro lugar e não se sabe se vão chegar, existe risco. E ainda que eles cheguem, será que vai ser melhor do que o Egito? Então, esse chamado à aventura, esse anúncio da possibilidade de libertação por Moisés, acompanhado, né, e aqui cai assim como uma luva a ideia da jornada do herói, é recebida com muita resistência pelo povo hebreu, que prefere continuar na comodidade, tá? Então, a escravidão, nesse sentido, ela é preferível ao risco da aventura, ainda que os prazeres sejam muito efêmeros. E São Gregório de Nissa faz mais um
um adendo nesse ponto que eu acho interessante, porque resgata alguns elementos que a gente trouxe anteriormente, quando a gente falou sobre a terra e a água. Ele compara o homem, ele destaca o fato de que o homem é feito de barro, né? E o barro é uma mistura de terra e água. E vocês lembram aqui que tanto quando a gente fala de terra, quanto quando a gente fala de água, a gente aponta para esses elementos que são elementos muito mundanos, né? Que tem a ver com instinto, que tem a ver com busca por prazeres. A serpente, que nem eu disse antes, né? Ela tem, obviamente, um aspecto elevado, como eu já disse, mas ela é também um animal úmido, né? Um animal que desliza, um animal que a gente não consegue pegar facilmente, né? Um animal escorregadio. É um animal que rasteja na terra. Então a serpente tem esses dois elementos, da mesma forma que o barro, né? O barro do qual o homem é feito é justamente uma mistura de terra, ou seja, dessa tendência de visão, essa coisa pesada, essa tendência ao egoísmo, etc. E a água, que tem muito a ver com essa busca por novidade, por prazer, essa coisa instintiva, essa coisa concupiscente, essa busca luxuriosa, de autogratificação e etc. Né? Isso é o homem, e esse elemento barroso do homem é o que o impede, né? Ou pelo menos, se não impede, ao menos causa enorme resistência à aceitação dessa jornada cheia de riscos em direção a uma nova vida, tá? Então aqui a gente tem, e tudo isso, percebam, aqui a jornada ainda não começou. Então se a gente quiser fazer analogias com a nossa própria vida, tudo isso a gente poderia dizer, tudo isso tem a ver com aquele impulso inicial de conversão, mas ainda aquele impulso um pouco fraco, tá? Aquele impulso que ainda não aconteceu de fato. A gente é chamado, mas a gente resiste, a gente quer, mas a gente não quer tanto assim, a vida parece ruim, mas não parece tão ruim assim, no fundo a gente ainda quer explorar um pouco mais essa vida, né? Que a gente, enfim, que a gente sempre teve e não partir para outra. Então tudo isso é um momento pré-conversão, é um momento percebam, travessia do Mar Vermelho, que São Gregório de Nissa vai equiparar ao batismo, vou falar dele depois, tá? Então percebam como tudo isso é antes ainda da conversão, é antes ainda da jornada, isso é tudo uma grande preparação para a jornada. Se a gente pensar na jornada do herói, a gente está ainda naquela primeira etapa do chamado e recusa à aventura, essa briga, é isso, tá? A gente ainda está vamos dizer, né, se a gente pensar na Santa Teresa, que fala das moradas, a gente ainda está naquela área posterior do castelo, tá? Nem entramos na primeira morada. Então, aquele primeiro momento ainda, mas que é importante, né? Não estou falando isso para desmerecer, porque, enfim, as jornadas começam de fato por aí. É como se fosse a preparação da aventura e ainda não a aventura em si. Tá bom? Aí no próximo bloco a gente segue e aí sim a gente vai começar de fato a falar da aventura em direção a essa nova vida.